Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Realmente, para quem está aqui no palco, olhar para essa plateia é realmente agradável. Uma plateia bonita, bem disposta, mas uma plateia que veio aqui para o centro em busca de algo. Eu perguntaria a vocês têm plena consciência do que vocês estão buscando aqui no centro? Sabem o que é que vão conseguir? Imagino que vocês, pelo que a gente fala, sendo o dia de hoje um dia de tratamento de cura, que vocês todos estão doentes. Estão doentes, vocês não são doentes. Então está faltando alguma coisa. E vocês vêm aqui em busca da cura. Quando a gente vai no mercado, a gente pega na prateleira um produto, bota no carrinho, paga no caixa e leva para casa. Aqui não é um supermercado. Aqui não é um lugar onde alguém possa pegar alguma coisa e dizer, pronto, resolvi meu problema, já comprei aquilo. É um processo um pouco diferente. Um processo nada material. Um processo espiritual. Eu volto então a fazer a mesma pergunta. Vocês têm consciência de como o processo espiritual se realiza em cada um de vocês? Ou em cada um de nós também? Nós somos espíritos. Embora a gente nasça da carne, seja educado pela carne, e por tudo que é material, nós somos espíritos. E quando a gente tem a consciência disso, é que a gente começa verdadeiramente a processar a autocura, que é o que vocês estão procurando, que nós todos procuramos, porque saúde é um bem de todo dia, a vida toda. Somos seres espirituais. Precisamos viver como seres espirituais. E o que significa isso? Significa fazer tudo o que vocês fazem todos os dias, da mesma maneira, apenas se lembrando de que tudo o que nos acontece vem de Deus. Tudo a Deus pertence. Inclusive os acontecimentos da nossa vida são acontecimentos que nós damos motivo porque instrumentos somos, mas é um acontecimento permitido por Deus. E se esse acontecimento é permitido por Deus, me permitam, e vocês vão verificar ao longo desta nossa conversa, aonde eu quero chegar e o que eu quero mostrar. Se o acontecimento vem de Deus, Deus é responsável. Enquanto você pensar de que o que acontece em sua vida é motivado por você e você tentar resolver sua vida, acho que você não vai ter muito proveito, não vai ter muito sucesso. No dia que você perceber que você é um espírito e se entregar à vontade de Deus e convocar esse Deus interior que você tem para que Ele lhe guie, lhe oriente, você vai ver que as coisas começam a melhorar. Tudo vem de Deus. Eu vou citar alguns exemplos apenas simbólicos para ver se realmente a gente consegue entender isso. Imagine que uma criança esteja jogando bola. Ela tem 3, 4, 5 anos, com os colegas, se divertindo. Dá um chute na bola, a bola vai em direção à vidraça do vizinho e quebra a vidraça do vizinho. Nessa hora, quem entra em cena? O pai da criança. O menino vai dizer para o pai, meu pai, eu não sabia que a bola pinicava dessa maneira. Ou eu não imaginava que o chute que eu dei, a bola fosse tão longe. Então, meu pai, me ajude, vá resolver esse problema com o vizinho, porque ele está danado da vida. O pai vai e resolve. Porque o pai é o responsável pelas atitudes dessa criança enquanto ela está aprendendo. A criança foi o instrumento usado. Foi o objeto pelo qual aquilo se manifestou. Mas a responsabilidade é do pai. Se a criança tentasse resolver isso por ele próprio,
talvez ficasse até mais confuso. Vamos falar agora de um adulto. Um adulto compra um carro. Naturalmente, antes de comprar o carro, ele pensa em todos os acontecimentos que poderão vir, se terá condições de pagar a prestação, se realmente é necessário comprar aquele carro. Mas ele, no fim, decide: vou comprar um carro. Começa a pagar as prestações. Depois de um certo ponto em diante, ele perde o emprego. Ele não tem dinheiro para pagar a prestação. Então, o que é que ele vai fazer? Vamos tentar fazer um raciocínio para chegar a alguma conclusão. Este adulto era criança antigamente. Passaram os seus anos, ele cresceu. Ele, então, quando deseja comprar um carro, ele usa de todos os raciocínios que estão à altura para analisar e verificar se aquela atitude deve ser tomada. Mas ele não pode prever o futuro. Ele não sabe que ele poderá perder o emprego, embora exista a possibilidade, o mais provável é que ele não perca o emprego. E então ele assume aquela responsabilidade. O que é que ele pode fazer? Aí começam as tentativas. Vai para o banco, compõe, promete, não cumpre, acaba perdendo o carro, criando outros problemas, tudo porque foge ao controle dele aquela situação, que ele tenta resolver como se ele fosse simplesmente um ser humano, usando as leis e as condições que a sociedade nos possibilita. Mas nós não estamos aqui para discutir leis nem direitos, estamos aqui para conversar sobre espiritualidade, sobre a presença de Deus em cada um de nós. Então, suponhamos que esse alguém que está com a prestação devendo seja eu. Eu vou chegar em casa, no meu quarto, vou me trancar sozinho, procurar evitar qualquer zoada, e vou ligar uma música bem suave, agradável, e vou conversar com Deus. Vou fazer uma oração que não necessariamente precisa ser feita dentro de um quarto, mas é uma oração que precisaria ser feita durante todo o dia, durante todos os momentos. Eu vou dizer: meu Deus, você me criou. Você não me perguntou se eu queria ser criado. Você não me perguntou se eu teria condições de ser isto, aquilo, outro. Ou como é que eu ia desenvolver essa vida. Você é o Criador, você me fez e você me conduz. Quando eu fui comprar o carro, você permitiu que eu comprasse aquele carro porque é um elemento necessário ao meu trabalho. Deus está ouvindo. Deus está percebendo a sinceridade do seu coração. E então eu vou dizer: meu Deus, eu preciso pagar esse carro. Você não vai me deixar na situação em que eu estou, não só pelo carro, mas porque o emprego é necessário até para as minhas necessidades básicas e da minha família. E Deus está ouvindo. Então, meu Deus, eu vou fazer uma coisa agora e vou me basear naquilo que o seu filho, chamado Jesus, me ensinou. Eu vou confiar em você. Você vai pagar este título, porque este título é seu, ele lhe pertence. Quando eu desencarnar, eu não vou levar esse carro comigo. Esse carro é um instrumento de trabalho que você permitiu que eu o tivesse. Esse problema é seu. Você vai resolvê-lo. E eu vou fazer a minha parte. Vou continuar procurando um emprego. Vou procurar economizar. Vou procurar me desfazer de tudo aquilo que me dê despesa. Mas é você, meu Deus, que vai me conduzir à solução desse problema. Obrigado e até amanhã. Quando você se coloca assim perante Deus, Deus se sente satisfeito, porque ele se sente desafiado. E se você tiver fé, você vai ver que vai aparecer um emprego novo, vai aparecer uma situação que você possa se desenvolver, você vai conseguir normalizar sua prestação do carro e até concluir o pagamento dele. Porque aquilo não lhe pertence. Enquanto você pensar que o carro é seu e ninguém vai tomar, você se desespera e parte para atitudes incomuns. O carro não é seu. Você pode ter tido a oportunidade de adquirir o direito de usar aquele carro, mas ele não é seu. Sabem por que ele não é seu? Nem é meu? Porque quando a gente desencarnar, não vai levar conosco.
Só é seu aquilo que ninguém pode lhe tirar. Só é seu aquilo que você vai carregar com você e carrega a vida toda, tanto nesta encarnação como nas próximas. O que é isso? A capacidade de amar, de perdoar, de ser bom, de servir. O tema de hoje é esse: servir. Servir para viver ou viver para servir. A pessoa pode dizer: eu não tenho nada com isso, eu sei do que é meu. Me permitam essa maneira de falar, mas eu acho que nós aqui estamos justamente para trocar ideias, tá certo? E se em alguma coisa eu estiver errado, lamentavelmente é porque eu realmente não conheci a verdade ainda. Mas quando se fala sobre servir, nós podemos também analisar cuidadosamente. A criança nasce devendo. Não pediu para nascer, mas levou 9 meses no útero da mãe. Já está devendo à mãe alguma coisa. Na educação, ele recebe de graça, essa criança, alimento, roupa, assistência médica e tudo mais necessário. Tudo de graça, simplesmente dado. E é interessante uma coisa que nem sempre as pessoas se lembram. A criança nasce, encontra um hospital montado, uma escola na esquina, um supermercado para ele usar quando ele é maior, amigos para poder se divertir, uma família pronta para poder ele conviver. Tudo isso ele encontra de graça. Seria justo então ele dizer: eu não vou servir nada para ninguém, porque senão eu vou cuidar do meu? Seria uma atitude, no caso, egoísta, mas impraticável. Se você chega e acha tudo pronto, é necessário que você também construa, para quando os outros chegarem, também encontrem coisas prontas. Ninguém pode viver isoladamente. Como dizia um escritor, nenhum homem é uma ilha isolada. Nós pertencemos à humanidade. E a humanidade fica diminuída quando um ser humano desencarna. Somos um todo. Somos um todo criado por Deus. De um Deus que nós não nos lembramos de cuidar dele, mas queremos que ele cuide de nós. É interessante verificar coisas usadas normalmente. Se Deus quiser, se Deus me ajudar, se Deus permitir. Vocês acham que Deus está nessa de se duvidar dele ou de se colocar um si antes de qualquer coisa? Nunca diga assim uma expressão: meu Deus, não me desampare, meu Deus, me proteja. Acho que o correto mais seria a gente dizer assim: meu Deus, abra os meus olhos para enxergar sua luz, porque ele está sempre presente, ele está sempre em nosso coração. Nós somos a razão da existência dele. Ele é o nosso Deus, ele nos ama, ele nos criou para vermos nós voltarmos para ele. Deus é inevitável, mas não parece que a vida moderna não nos permite que a gente pare para pensar nisso. É um Deus de amor, é um Deus criado, é um Deus que nos criou e que quer cuidar de nós. Mas a gente tem a evolução. Eu me lembro quando eu estudava ainda no colégio secundário, era aluno do colégio Maristas. O Maristas é de orientação católica. Então me ensinaram que Deus é um ser punitivo. É um Deus que proíbe um bocado de coisa, e quando você não cumpre aquilo que ele determina, você vai ser punido. Existe um inferno cheio de chamas, para você ficar ali toda a existência. Ou seja, você vive aqui 50, 60, 80 anos e vai passar milhões e bilhões de anos lá no inferno. Então eu tenho medo daquele fogo. Eu não posso fazer isso nem aquilo outro, porque o Deus vai me castigar. Esse Deus é um Deus ensinado. É um Deus de obrigações. Não é o Deus verdadeiro. Mas a gente anseia por conhecer esse Deus verdadeiro e começa a pesquisar, estudar, perguntar. E então, já adulto, eu me lembro hoje, eu devia ter mais de 40 anos, quando eu descobri que Deus é um amigo. A coisa muda completamente.
A coisa muda da água para o vinho. Mas não foi suficiente conhecer que Deus é um amigo. E eu, ultimamente, percebi uma coisa: Deus é um amigo verdadeiro que cuida de mim. Essa é a pequena diferença. Ele cuida de mim. Nós, na nossa vida social, somos amigos dos que são nossos amigos. É como se fosse uma troca de interesses. Existe, claro, aqueles que são amigos verdadeiros, que se dedicam ao outro, que amam o outro, fazem tudo pelo outro, por uma questão de dedicação, daquele servir que ainda há pouco falávamos. Então, se esse Deus é um Deus que me criou e que cuida de mim, Ele é responsável por mim. Vejam como a nossa conversa está indo e a que ponto nós chegamos para poder dizer: Deus é responsável por mim, pelos meus atos. Porque se eu não fosse um ignorante, um inexperiente, eu não faria as besteiras que eu faço. E se eu faço, Ele permitiu. E se Ele permitiu, eu o convoco para que ele venha resolver o problema. Um monge budista fez uma palestra, coisa que eu assisti em gravação, e ele dizia assim: meu Deus, você criou o mundo, não me perguntou se eu achei bom ou ruim. Você criou a natureza do seu gosto, do seu jeito. Você não fez nenhuma consulta para mim sobre o que é que eu ia ser na minha vida. Você não me preparou para o que eu ia enfrentar. Olha, eu estou aqui enroscado numa complicação enorme. Venha você resolver o que você permitiu que eu fizesse. E tem lógica. É como se a criança dissesse: meu pai, eu sou criança, ainda não tenho a maturidade que você tem. Então eu fiz uma besteira. Venha resolver. Você não é meu pai? Você não diz que cuida de mim? Você não diz que faz tudo por mim? A besteira está aí. Venha resolver. E certamente esse pai vai e resolve. Como o monge budista definiu e acredita que o Deus superior, o Deus maior, vai ajudá-lo a resolver. Então vamos ver o que se passa no Evangelho. O que foi que Jesus disse em 3 anos de vida pública, em que ele não escreveu nada, simplesmente falou algumas poucas coisas, umas poucas coisas que geraram milhões e milhões de livros na nossa sociedade. Mas vamos esmiuçar isso e ver quanta preciosidade, quanta riqueza existe nos seus ensinamentos. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tudo o que eu estou dizendo hoje está resumido nessa frase. Vinde a mim, tragam para mim os seus problemas, que eu vou ajudar você a resolvê-los. Mas existe uma condição. A condição é a fé, é acreditar. E nós só acreditamos naquilo que nós pegamos, falando genericamente. Infelizmente, não é assim com todos. Tá aí o exemplo de São Tomé. Enquanto não colocar o meu dedo na sua chaga, eu não vou acreditar quem é você, que você é o Cristo ressuscitado. E nós fazemos isso diariamente. Fazemos isso com todos os acontecimentos, com todas as pessoas que nos rodeiam. Não acreditamos. Enquanto eu não ver, eu não acredito. Por que será que nós somos assim? Por que estamos agindo assim? Eu aprendi o outro dia, também numa leitura, em que diz assim, Deus falando para nós: não pense no problema, pense em Deus. E nós não conseguimos separar esta coisa. Se eu estou com um problema de saúde, um problema material, um problema de relacionamento, aquilo não sai da cabeça da pessoa de jeito nenhum. Você vai para o trabalho, vai para a rua, vai almoçar, aquilo está na sua cabeça rodando. Eu estou preocupado com o problema. Até o semblante da pessoa muda. Nesse tempo todo, você se lembrou de Deus? Você falou com Deus? Você pediu a Deus que lhe desse luz? Não. É uma questão talvez de educação ou de hábitos. Nós precisamos modificar isso e compreender que somos crianças, filhas de Deus. E para Deus nós vamos voltar. Para o Deus que habita dentro de vocês. Pelo Deus que vocês acreditam. Por esse Deus de amor, de paz, de entendimento.
por esse Deus que nós ansiamos o dia inteiro, porque se você hoje em dia for analisar de fato, você sai de manhã para um trânsito, onde encontra somente, vocês já sabem o que entra, a pessoa que quer passar na frente, que está apressado, chega no trabalho, tem disputas, chega na hora do almoço, o almoço está caro, chega de noite, você está cansado, a mulher briga, você pensa o dia inteiro em problemas e mais problemas, e se esquece de Deus. Não é essa a vida que Deus traçou para nós. Então estamos esquecidos de lembrar que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Todo pai ama seu filho, toda mãe dá a vida pelo seu filho. Deus é pai, Deus é mãe, Deus é tudo. E nós não nos preparamos para poder olhar isso. Não é fácil, concordo com vocês. Mas na hora que vocês decidem, eu vou procurar seguir os ensinamentos do mestre, mas uma decisão sensata, coerente, as coisas começam a mudar. Me diga uma coisa, tem algum pai aqui ou alguma mãe aqui que teria prazer em ver o filho doente? Em ver o filho numa situação de dificuldade? Não. O pai e a mãe faz tudo pelo filho. Será que eu hoje que estou sofrendo com problemas, Deus está satisfeito com isso? Não. Ele está convidando você a que vá para junto dele. Vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. Por que as criancinhas? As criancinhas a que Jesus se reportava não eram as criancinhas de pouca idade, mas eram as pessoas adultas que têm ainda aquela mentalidade da criança que é inocente, que não está contaminada pelos males da sociedade, aquela criança que ainda é pura. E Deus quer que nós sejamos puros. Mesmo adultos, mesmo sérios, mesmo exigentes, nós podemos continuar sendo puros, procurando fazer o bem, acreditando na justiça, propagando o amor e amando. É isso que nos cura. É isso que a gente chama de servir. Porque quando você está fazendo isso, você está servindo aos outros e também está sendo servido. Não é à toa, não é sem razão, que Jesus lavou o pé dos apóstolos. Lavou e disse: faço isso por vocês e peço a vocês que façam também. É um gesto de humildade, é um gesto de coerência, é um gesto de doação. E quando a gente faz isso, recebe naturalmente a retribuição, porque na vida tudo é farto e tudo tem um sentido de vai e vem. Quanto mais você ama, mais você é amado. Quanto mais você perdoa, mais você é perdoado. A oração de São Francisco diz isso, e nós sabemos que isso é verdadeiro, mas nem sempre temos esse cuidado de olhar, parar, pensar e mudar o rumo da nossa vida. Nossos pensamentos estão muito presos, muito enraizados com hábitos que adquirimos desde criança. Então, você diz assim: eu vou no Harmonia na sexta-feira. Sexta-feira é um dia de cura na Harmonia. Eu vou chegar lá, vou tomar um passe, vou ficar curado. Depois você, no domingo, no sábado, você diz assim: e esse passe não foi nem... Eu pensei que fosse coisa melhor, certo? Para a semana eu vou lá mais uma vez para ver se dá certo. Não é por aí, certo? Você tem que saber que, como dizia Madre Teresa de Calcutá, na hora da verdade é você e Deus. Meu Deus, eu estou com esse problema. Quem causou o problema fui eu, por inexperiência, por falta de maturidade. Mas você me criou, você está comigo. Você vai resolver esse problema. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me esforçando. Eu vou no médico, eu vou aqui, eu faço aquilo, aquilo outro. Mas sabendo que eu não estou só. Talvez essa seja a maior bandeira que você pode carregar com você o dia inteiro, 24 horas. Eu não estou só. Eu não estou só. E é tão vívido isso que nós achamos, por uma classificação da língua portuguesa, os otimistas e os pessimistas. Tem pessoa que é otimista, que pode estar onde estiver, sempre está certo de que vai resolver e que dias melhores virão. E o outro que é pessimista pensa exatamente o contrário. O otimismo nosso precisa vir da crença de que somos filhos de Deus e que Deus está presente, que Deus quer o nosso bem,
que Deus é o curador. Então, no trabalho de cura de hoje, não é uma cura que o centro possibilita a você. É você quem se reconhece como autocriador, autocurador. Você se cura, fazendo germinar em você as energias do Deus presente em você. Se Deus está em mim, eu tenho o poder de Deus dentro de mim. O poder de Deus dentro de mim me cura. É impraticável que você tenha ao mesmo tempo o bem e o mal juntos. Ou você tem pensamentos bons ou tem pensamentos ruins. Ou você pratica o bem ou você pratica o mal. Deus é o bem, Deus está em mim. Então é impraticável que o mal esteja em você. Então, se você tem uma doença, a doença vai embora. Pode ser até que Deus tenha permitido essa doença para que você evolua, passe por uma experiência, aprenda, o que seja. Mas nunca Ele vai abandonar você ou deixar você à toa junto com a sua doença. Porque essa não é a finalidade dele. A finalidade dele é curar. E como a vida pode ser para nós realmente uma vida gostosa. Não é fácil encontrar uma pessoa que diga assim de coração: minha vida é uma vida maravilhosa. Todo mundo tem problemas. Mas o fato de ter problemas não significa que sua vida tenha que ser uma vida miserável. Eu tenho muitos problemas, mas digo de boca cheia, minha vida é maravilhosa. Porque os problemas não são meus. Eles estão na minha mão e na minha seara para que diariamente eu possa dizer: meu Deus, vamos vencer mais esta etapa aqui. Meu Deus, vamos resolver aquele problema. E tudo vai se fazendo. Quantas coisas você diz assim, isso não tem solução. Mas você com calma vai olhando e vai aparecendo uma luz e vai aparecendo uma solução e o problema está resolvido. E quantas vezes também, meus irmãos e minhas irmãs, nós sofremos por aquilo que nunca não aconteceu. Exemplo está o medo que hoje em dia envolve a nossa sociedade. É medo de bala perdida, é medo de perder o emprego, é medo da economia que está aí, é medo da politicagem, ou do acidente, ou do automóvel, o que seja lá. Vivemos com medo, e não é somente o medo do que vai acontecer, é o medo do que vai acontecer depois daquele acontecimento. Ah, se eu bater o carro, vou ficar sem carro, vou ficar assim. Ah, se vier uma doença, não vou poder ir para o trabalho. Você já começa a imaginar e extrapolar pelo negativo. Que crença é essa? Que Deus é esse que habita em você, que permite você pensar assim? Somos livres. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o livre-arbítrio. E tudo que se passa em nossos pensamentos, somos nós que escolhemos. Será que não tem uma coisa melhor para eu pensar? Será que não tem um viés mais animador para eu poder seguir? Será que não tem um fio de esperança que me faça renascer? Eu estou falando assim, muito pela maneira como eu sou. Nós não somos iguais. Nós não pensamos da mesma maneira. Mas eu ficaria feliz se dentro do que eu estou querendo expor, vocês verificarem, sim, tem uma luz que eu posso seguir. Alguma coisa está me dizendo que eu preciso olhar melhor o Evangelho. Procurar ver que caminhos Deus me oferece hoje. O que foi que Jesus me disse para poder o praticar? Como é que eu posso aumentar a minha fé? A fé, vocês sabem, dizem algumas pessoas que a gente nasce com a fé. Mas também aquelas pessoas que não têm fé, mas têm uma cabeça para raciocinar, podem buscar Deus através do raciocínio. Existe um universo aí maravilhoso. Quem fez esse universo maravilhoso? Alguém. Não sei como é o nome desse alguém, nem sei como é que ele é, mas alguém fez esse universo que está aí. Mas não precisa ir tão longe, porque o universo é muito grande. Vamos olhar a natureza. Quem construiu essa natureza tão bela, tão pródiga, tão fértil? Quem fez as flores? Quem fez a flor? Quem fez o peixe? Quem fez o ser humano, que é um corpo maravilhoso, fantástico, com esses sentidos que nós temos? Alguém fez isso. E esse alguém, naturalmente, é mais do que nós. É alguém que criou a natureza, criou o universo e nos criou. E se nos criou e nos criou à sua semelhança, quer que nós sejamos como Ele é. Nós nunca chegaremos a ser como Deus é, mas podemos chegar perto.
podemos praticar o bem, a justiça, o amor. Então você pode dizer, esse palestrante está até se excedendo hoje, falando muita besteira. Mas Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois deuses. Ou seja, se Deus está no seu coração, você age como um Deus. Você pensa como um Deus. Você nunca será Deus, mas pensa, age e fala como se assim você fosse. E os seus caminhos vão clareando. As coisas ficam mais agradáveis. Você percebe que realmente a vida é maravilhosa. Mesmo com todos os tropeços que você tenha dado ou que venha a dar. A vida é boa, a vida é sábia, a vida é alegre. Nada como esse Deus que nós temos. Existe um livro que para mim hoje é um livro de cabeceira, chamado assim, Jesus está ao seu lado. Eu diria que esse livro deveria ter um título diferente. Deveria ser Ouvindo Deus Falar. O livro são 365 mensagens, uma para cada dia. E o livro é gostoso quando ele diz assim, você não pensa nem imagina do que eu sou capaz de fazer. Eu vou repetir para vocês perceberem como é profunda essa mensagem. Você não pensa nem imagina do que eu sou capaz de fazer. E quantos problemas a solução vem de uma maneira que você nunca imaginou que ela viesse. Ele diz também assim, tenho feito coisas maravilhosas nos leitos dos hospitais e nas celas das prisões. Quantas vezes a doença, aquele tempo de paralisação, faz você pensar. Você levava uma vida muito corrida. E aí aconteceu aquele fato lá, você entrou, ficou em casa 10, 15 dias com uma perna quebrada, ou com alguma coisa assim, e você começa a pensar. O que é a vida? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que é que eu vou levar comigo? Você começa a ver que tudo daquilo que você sai desesperado atrás na correria não tem muito valor. E tudo aquilo que você faz na paz, na calma, na tranquilidade, justifica a sua vida. Vocês vejam uma criança, como atualmente eu tenho uma neta de 3 anos. Como é gostoso você ouvir a criança dizer assim, vô, senta aqui, vô. Mas é um pedido e ao mesmo tempo é uma ordem. Mas não a inocência que nós adultos perdemos e que precisamos resgatar. Senta aqui, vô, venha brincar comigo. Ou então quando o cachorrinho vem, ela faz carinho no cachorro porque não conhece que um cachorro pode mordê-la. Ou quando coloca o dedo na tomada porque não sabe que pode dar choque. Que bom se nós vivêssemos na nossa vida de hoje, fazendo tudo o que nós fazemos e ter um comportamento de uma criança. Que convenhamos, é inocente, mas não é besta. As crianças de hoje enxergam perfeitamente tudo o que está acontecendo. De hoje não, sempre enxergaram. Umas manifestam mais cedo, outras mais tarde. Mas a criança é um Deus que está ali diante de você. Quanta coisa bonita você vê no olhar de uma criança. No abraço que ela lhe dá. No beijo que ela deixa para você. Como minha filha ficou assim no telefone o outro dia dizendo, Agatha, dá um beijo para vovô, dá um beijo para vovô. Então, como ela não sabia, era o aparelho do telefone, ela fez. Só que não dá para eu saber, nem vê-la. Hoje sim, hoje já arrumaram um tablet lá em casa e já dá para ver. E ela percebe como é que chama, a presença daquela relação amiga. Eu falo isso da minha neta, mas vocês têm netos, todos temos netos, irmãos, parentes, pais, em que essa troca de relacionamento, essa troca de amorosidade precisa estar presente. É bonito ver a criança, mas às vezes um irmão está junto de você e você pode dar um abraço no seu irmão e perceber que essa energia é a mesma. Ou para um pai, para uma mãe, para um filho, para um neto, um vizinho, um colega de escola ou de trabalho. E às vezes a gente pensa que não.
Eu trabalho aqui, tenho meu dinheiro, tenho meu capital, meu patrimônio, eu tenho que cuidar de mim. O outro, me permita, como a gente diz assim, o outro fique lá. Isso não constrói a sociedade e não constrói o patrimônio da pessoa que pensa assim. Porque se ele pensando egoisticamente, ele vai ver tudo que ele pensa que é dele ser destruído. Os nossos tesouros precisam ser tesouros guardados no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não comem. E vocês sabem disso, que Jesus contou uma parábola em que tinha um fazendeiro que tinha muitas e muitas terras e tinham colheitas muito grandes, mas os seus silos já não comportavam tanto trigo que ele plantava e colhia. Chamou os seus servos e pediu uma orientação. E o chefe lá disse assim para ele: patrão, vamos destruir esses silos e construir novos, maiores ainda. E esse patrão ficou satisfeito porque é uma ideia muito louvável e mandou destruir os silos para construir novos, maiores ainda. Só que quando os silos estavam prontos, já cheios com a nova plantação e nova colheita que tinha tido, veio a morte e o levou. Ele não se lembrou de que, independente de trabalhar, ter silo, ter trigo e vender, e depender inclusive de dinheiro para poder sobreviver, ele precisa se lembrar de que ele é um espírito e que está vivendo uma encarnação que tem começo e que tem fim. Embora a vida dele seja uma vida eterna que não tem fim, a encarnação tem fim. E ele vai prestar contas do que fez, da maneira como agiu. Ele vai voltar em outra encarnação. Mas o que ele aprendeu nessa encarnação é uma experiência que fica com ele. Não pode ser desprezada. Então eu vou procurar continuar trabalhando, ganhando meu dinheiro, meu salário, porque são coisas que nós precisamos. E já dizia Jesus: bem sabe vosso Pai Celestial que precisais de todas essas coisas. Então não é correto que você trabalhe, ganhe, crie sua riqueza, mas sem apego. O detalhe é esse, sem apego. Quando o rapaz perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe disse: vai, vende tudo que você tem e me siga. E como o rapaz tinha muitos bens, deixou Jesus e se afastou com tristeza. Não porque ele tinha a riqueza, porque a riqueza vem de Deus, mas porque tinha apego. Então, quando você se desapega, as coisas vêm a você. Se você ama, você é amado. Se você se desapega, as coisas vêm a você na medida certa e nada lhe faltará. E agora, eu digo isso para vocês caracterizarem bem. Eu vou fazer 70 anos o ano que vem, certo? Só agora eu começo a compreender a extensão da expressão do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente aprendeu isso de pequeno e fica como uma coisa que eu vi num lugar ali, escrito, está na minha memória, mas é de uma verdade fabulosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque você vive uma vida sabendo de que você tem um Pai que cuida de você. E tudo vai dar certo. A presença dos Espíritos em nossa vida, a influência dos Espíritos em nossa vida é muito maior do que qualquer um de nós possa imaginar. Isso está no livro dos Espíritos. E se é assim, o que é que eu devo fazer? Procurar parar. Para finalizar, vamos procurar parar um pouco a velocidade com que nós vivemos e ter um pouco de tempo para si. Às vezes você acorda, vai dormir e não teve nem tempo de dar um telefonema para casa, de lembrar que tem um amigo doente, de dar um abraço no aniversariante, chega em casa esfolado, janta, vai direto para a cama. E no outro dia repete a mesma coisa. Você não teve tempo de cuidar de si. Muitas mulheres dizem o que é uma verdade. Eu vou agora separar um tempo para mim. Isso é uma coisa corretíssima. Mas não é só para você ir para o salão. É para você também pensar em si. E isso vale para os homens, para as mulheres, para os jovens, para as crianças, para todos nós. Começar a pensar um pouco em nós. De onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu faço? Que sentido tem a minha vida? Aliás, tem um livro que eu li há muito tempo atrás,
chamado O Sentido da Vida. E se você analisar simplesmente do lado de fora, a vida não tem nenhum sentido. É você quem tem que dar sentido à sua vida. É você quem cria os valores que você vai realmente vivenciá-los. Disse um médium uma vez que pediu a um anjo, a um guia, que o levasse ao céu. E ele se preparou para conhecer o céu, imaginando que havia a coisa mais fantástica do mundo. E diz que quando o Espírito levou ele para esse céu, ele viu um terreno muito grande, plano, certo? Um sol enorme iluminando aquela área. E então ele ficou decepcionado. Disse: isso aqui é o céu? Ele disse: isso é o céu. Mas não é possível que isso aqui seja o céu. Aí o guia disse para ele: o seu céu é você quem faz. Como o seu inferno é você quem faz. E tem entre nós algumas pessoas que são técnicas em fazer da vida um inferno. Mas felizmente são poucos. São poucos a quem falta luz. E nós que felizmente temos luz, mas precisamos cada vez de mais luz ainda, da luz que vem de Deus, certo? Vai nos ensinar a viver uma vida que seja um verdadeiro céu. Está em nossas mãos. Temos o livre-arbítrio. São escolhas nossas. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas ideias que eu falei, certo? Eu falei pelo que eu vivo, certo? E ficaria feliz se vocês aproveitassem alguma coisa para dizer: vou começar a mudar minha vida. O meu Deus está me avisando de que novos caminhos eu preciso seguir. E que essa luz brilhe em mim e de que a minha vida seja verdadeiramente um vale de paz. Muito obrigado.